Hoje o Podlight está diferente. Ao invés de um profissional da área de saúde, eu convidei uma profissional de finanças para falar de dinheiro, dívidas, planejamento e como tudo isso pode afetar o nosso bem-estar emocional. Bem-vindos a mais um episódio do Podlight, onde mergulhamos em conversas que impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Eu sou a Valéria Luz e hoje estou muito animada para entender a ligação entre saúde financeira e saúde mental. Hoje estou com uma consultora financeira, Paula Faraco, que eu conheci através do podcast dela, chamado Contas em Dia. Se você ainda não segue, procura aí para acompanhar e ver o conteúdo que é maravilhoso. E aprender hoje com a gente aqui o que fazer para acertar as contas e ter uma vida mais tranquila e saudável. Já que aqui o tempo passa muito rápido e o assunto é muito rico, então depois você dá uma olhadinha lá no podcast Contas em Dia. Nossa! Muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Prazer Valéria. receber você aqui. Obrigada, estou muito animada para o nosso bate-papo. Eu também, porque eu sou filha de bancário e eu confesso que a regularidade do meu pai com as contas, o bom exemplo dele não foram suficientes para que eu fosse uma pessoa super correta e super controlada nas contas, sabe? Meu pai me pega no pé até hoje. Até hoje, é. E eu, não bastasse um pai bancário, o meu marido também é total dessa área financeira e me puxa sempre para a realidade, sabe? Você não precisa, já que ele deixa você, né? Exato, deixa que ele te controla, você se preocupa em gastar. Não é? Então, Paula, conta pra gente um pouquinho da sua formação, como que você começou. Eu sou formada em administração. Eu achei que eu ia fazer parte da empresa que meu pai tinha, né? Era meu desejo. Não me via, realmente acho que eu gostava, não me via fazendo outra coisa. E quando eu me formei, eu fui trabalhar nessa empresa do meu pai, né? Ele tinha com os irmãos. E eu falei, nada a ver. Não quero ficar aqui nessa empresa. Fui fazer uma pós, isso em Curitiba, tá? A empresa estava numa outra cidade no interior do Paraná e eu fazia faculdade em Curitiba. Aí voltei para Curitiba e passei num processo de trainee de uma multinacional, que é a Deloitte, que é de auditoria e contabilidade. E eu me apaixonei. Eu já gostava de números, eu já tinha facilidade com números desde criança. Era aquela que gostava da tarefa de matemática. E entrando nesse mundo mais de contabilidade, auditoria, eu me apaixonei. E desde então eu fui passando, né, nas empresas seguintes, sempre na área financeira. Fiz parte da gestão financeira de empresas, fui crescendo dentro das empresas, até que conheci meu marido, casei, vim para Londrina. Aqui também trabalhei na área financeira das empresas. E quando eu decidi engravidar, eu falei, eu acho que eu não quero mais ficar dentro de empresa. Quero ter era um sonho ter o meu negócio, algo meu. Porque eu via muitas empresas, né, os donos das empresas tomando decisões de acordo com aquilo que eles achavam certo. Eu falava, eu queria também colocar em prática aquilo que eu penso achar certo e tal. Eu engravidei e nesse meio tempo eu fiz um curso de educação financeira. Eu sou ainda, né? Muito organizada com as minhas finanças. E eu falei, acho que eu poderia ir para esse lado. As minhas amigas sempre pediam dicas. Teve uma amiga que abriu loja e falou, você me ajuda a precificar o preço dos meus produtos? E eu falei, acho que tá aí um caminho. Então eu comecei a estudar mais. Abriu uma porta ali já, né? Abriu uma porta, exatamente. E desde então, sou consultora financeira. Acho que desde que a minha filha vai fazer 7 anos. Então, há uns 6 anos e pouco. Eu sou consultora financeira, sou autônoma. Hoje eu tenho um estagiário. Hoje eu cresci um pouquinho. 7 anos que você está na vida solo, né? A vida solo, isso. E de formada já né, da carreira financeira já tem mais um tempo. Hoje tem o Daniel, que trabalha comigo, um estagiário, então estou crescendo. Legal, né? E é isso. Dando frutos. Estou. Quando precisa lançar a mão de alguém para te ajudar, quer dizer que o negócio está... Delegar, e, né, para a gente poder focar em outros projetos, a gente vai delegando. Não é fácil, mas a gente vai indo, né? Não é fácil. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, e a Mariana. E ela também é como você, assim, com essa educação, na verdade, mais organizada nas finanças?
Você sabe que, assim, voltando antes de falar da Mariana, né? Você tava falando do seu pai. O meu pai sempre... Quer dizer, meus dois, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito organizados. A minha mãe de um jeito diferente. Meu pai gosta dos números, de planilhas. A minha mãe ela gosta de um caderno, anotava as contas dela. Ela anota até hoje. E a gente teve... Vou dizer que a gente não teve uma educação financeira. A gente teve. Mas a minha irmã, A minha irmã é advogada. Hoje ela mora em São Paulo. E a minha irmã sempre ganhou muito bem. E morava com os pais. Então, ela gastava muito bem. Foi gastando muito bem. E hoje ela é casada com o Francisco, que é também da área de finanças. Legal. E ele começou a pegar mais no pé dela. Então, hoje ela é totalmente educada financeiramente. Consegue guardar, investir, faz boas escolhas. Eu só te perguntei isso justamente para eu já conseguir entender. Porque eu falo lá em casa, falo pro meu pai, né? Que acho que essa parte mais organizada e certinha das finanças ficou tudo para minha irmã. Mas é que eu acho, assim, que a gente vê, né? A finanças, ela é bem comportamental, né? Entrando já no assunto. E a gente... ou a gente faz o oposto dos nossos pais, ou a gente faz... igual, né? A gente, às vezes, tem aquele... Repete. Às vezes tem aquele pai que era sempre... Não pode gastar. E isso e aquilo. E o dinheiro tá curto esse mês. Então, daí quando você tem o seu dinheiro, a sua liberdade para tomar as suas decisões, às vezes você vai pelo outro caminho. Né? Você fala, não, eu vou gastar, nunca tive. Deixa eu comprar as minhas coisas. Ou às vezes você fala, não, realmente o meu pai... Era tudo... Não que seja uma verdade, ou você faz, né? Às vezes você fica no meio termo, mas tem muito disso, né? Ou o contrário, eu gostava muito do que meu pai fez, então eu vou também seguir esse caminho. Acho que tem um pouco disso. Eu acho que o que você viveu, né? Com certeza, essa relação com o dinheiro, com certeza vai impactar e influenciar na vida adulta, né? Mas você não ficou a vida inteira, tipo, eu devia melhorar pro meu pai? Com certeza. Então você já tinha alguma coisa. Então, alguma coisa você tem de bom hoje aí. Eu já sou bem melhor, mas até hoje, assim, às vezes meu pai vem me contar, olha, das conquistas da minha irmã, né? E aí, às vezes, até com esse intuito de falar assim, olha como ela é organizada e tem conseguido se prosperar, né, dentro da organização dela. Então eu falo, como você falou no começo, né, ainda bem que eu tenho um marido que puxa para esse lado. É assim mesmo. Como que você vê a importância de uma boa saúde financeira para o bem-estar mental? Elas são bem relacionadas, né? Assim, as finanças e a saúde mental. Se você for ver, um dos principais, ou talvez o principal motivo de divórcio entre casais são finanças. Esse é o ponto. Se você tem dívidas, você não dorme. É verdade. Tá? Eu atendo vários clientes que falam, não estou dormindo. Então, assim, já começa por aí. Mas o que eu vejo é que, assim, o dinheiro, né? Voltando, finanças é comportamental. Então, a gente tem muito também essa questão de o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. Nós estamos culturalmente, nós estamos aqui, meu trabalho, seu trabalho, além de um propósito, nós também queremos ganhar dinheiro, né? E o dinheiro, ele não é sujo. Não. Ele, com certeza, traz muitas coisas boas. Não traz a felicidade própria, né, em si, mas ele te ajuda a conquistar várias coisas que te deixam feliz. Com certeza. Então, assim, eu vejo... E hoje em dia, a gente é movido... Não só o dinheiro, mas a gente é movido muito do nosso dia a dia ali. Por questões financeiras. A gente quer melhorar, todo mundo quer prosperar. Então, com certeza, ele tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Sim. Essa questão do divórcio está diretamente relacionada, né? Diretamente. Porque eu acho que o homem até que está frustrado por não conseguir superar, assim, as expectativas da esposa. Enfim, isso frustra. Com certeza frustra. Não... Eu vejo assim que... toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, sempre tem. No meu Instagram, sempre tem uma pergunta assim. O que eu faço... Hoje mesmo. O que eu faço com a minha esposa ou com o meu esposo? Eu sou muito controlada, mas ele é totalmente descontrolado. Então, assim, tem... Sempre um lado que, né, que nem no seu caso, talvez, que é mais controlado, outro mais descontrolado. Ou tem aquele... Eu já vi gente que esconde do marido, da esposa. Mulher que faz compra, chega em casa com a sacola escondida pro marido não ver. Sei de casais que um não sabe das finanças do outro, não sabe quanto... Então, assim, tudo isso, ele vai, né, gerando
problema que pode causar o divórcio. Até às vezes uma falta de comunicação. Para briga, né? Motivos. E, claro, com certeza, né? Um casal endividado com problemas financeiros sempre vai discutir, porque a válvula de escape está em casa, né? Então já chega descontando na esposa, na família e vai gerar briga. E não é impressionante que... Não sei se você atende individual, assim, nesse caso de casal, ou se é familiar esse... Atendo a família, às vezes vão com os adolescentes, junto atendo só o casal e atendo às vezes casado, um dos dois. E não é interessante como que geralmente um é descontrolado e outro é o controle? É isso mesmo. Por que será que isso acontece, né? Porque a gente casa, os opostos se atraem. Justamente para buscar esse equilíbrio, né? Eu acho que é isso. E na minha casa é engraçado, assim, o meu marido, ele vai super bem com os números, ele gosta, mas ele deixa... Ele acha que ele prefere... Ele é advogado, ele prefere, acho que, ficar com outra parte, ele não quer nem saber dos números. Ele pergunta pra mim, eu falo, não, mas eu preciso da sua opinião, né? Ele fala, não, nem... Então, assim, acho que também tem isso. É verdade. Ele não quer nem saber, já que tem alguém que faz... Que faça, exatamente. Não vou me estressar com isso, né? Não vou queimar os meus neurônios aqui com isso, né? Isso mesmo. E tem um jeito pro casal, por exemplo, já que a gente tá falando, né, de família... Tem um jeito que é mais fácil, assim, uma dica bem fácil de falar assim, como economizar dinheiro na família? Na família, eu acho assim que, né, a gente tá falando aqui de brigas e tudo mais, eu acho que primeiro de tudo é sempre conversar. Não esconder, Exato. Né? Além de sonhos em casal, né? Temos um sonho de comprar uma casa. Acho que a gente também tem sonhos individuais. Sim. Que é aí que pesa. A gente não quer que o outro saiba. Meu sonho individual, eu, Paula, por exemplo. Meu trabalho, um exemplo bem real. O podcast foi um exemplo em que era um projeto meu e que o meu marido que teve que, assim, né, não veio da minha empresa o valor que eu estava pagando. Então, assim, foi uma conversa. Falou, é um projeto meu, você topa. Assim como ele tem os desejos dele, as vontades dele. E a gente, como casal, acho que aí que tá. Tem que ter essa conversa. Sim. E muitas vezes a gente, no dia a dia, é tão corrido que a gente não para ter uma conversa sincera, clara, pingos nos is, sobre finanças, sobre dinheiro. O que a gente quer junto, o que você quer. Então, vamos manter os nossos esforços assim, dessa forma. Tentar não esconder tanto, né? Essa questão de eu não sei quanto você ganha, Eu já até conversei com uma psicóloga e ela falou, olha, é normal. Você não tem que cada um saber do outro, mas o diálogo tem que ter. Eu acho que nesse caso é normal, depende do tipo de relacionamento que você encarou entrar, né? Exatamente. Porque eu também acredito que existe uma questão até espiritual, né? Quando você decide se casar e decide formar uma família, porque se eu acredito que nós somos uma só carne, eu tenho que validar os desejos e os planos de quem eu escolhi para passar o resto da vida. Você casa em comunhão de bens, né? E você talvez, né, abre uma conta só, o que é meu é seu, né? Eu também sou assim. Mas enquanto tem gente que não acredita, e tá tudo bem também, porque se você já acertou ali no começo do namoro, já, olha, eu acredito em separação, você tem a sua vida financeira, eu tenho a minha, e tá tudo bem, e tá todo mundo de acordo? Ok. É isso mesmo. Né? Mas aí, quando começa a aparecer aquelas questões da vida cotidiana, olha lá, a televisão estragou. Você vai arrumar. Não, eu não vou, porque o mês passado eu arrumei a máquina de lavar. É isso mesmo. Essas coisas assim que vai gerando, acho que um desconforto. Se você não conversou antes. E aí que tá. Então tem que ter o diálogo para acertar na hora dos problemas como vai ser feito já. Se você já esquematizou tudo antes, na hora que acontece a televisão, você já sabe quem é que vai pagar. Sim. E não tem tanta briga. E não é essa palavra, acho que já é uma palavra que repele o outro, né? A gente precisa economizar. Dinheiro já é uma palavra difícil, como você falou, de lidar para muitas pessoas, né? A gente vem assim, desculpa te interromper. Imagina. Quando eu escutava muito quando criança. O dinheiro é sujo, não pega. Realmente, o dinheiro o papel é sujo, porque circula muito. Mas ele não vamos tentar ter essa visão de que o dinheiro é sujo assim também, né? Às vezes muita gente vem de forma ilegal, não, o dinheiro é bom. A gente tem que
ter essa, né, entrando no espiritual, o dinheiro é bom, na Bíblia tá lá, falando várias vezes, Deus quer que a gente prospere, Exatamente. quer que todos prosperem, quer que sejam todos muito ricos financeiramente, né? Então, ele é bom. Com certeza. E existe um jeito fácil? A gente falou de economizar, tá, é difícil. Mas e regular essas despesas diárias, quando a gente quer falar no casal? Tá. Reduzir despesas. Reduzir despesas, vamos lá. Por onde começar? Quando eu atendo um casal, eu sempre faço uma família, enfim, eu faço uma pergunta. Com o que você mais gasta? Até te faço a pergunta. Com o que você acha que você mais gasta dinheiro? Ah, você vai me falar supermercado. Aí, na hora que eu abro as contas e eu analiso despesa por despesa, eu vou chegar para você e falar, não é supermercado, é X. É estudo. Então, assim, a gente vive num achismo. E enquanto a gente não coloca as contas no papel, despesa por despesa, classifica elas. Ah, então, né, vou falar aqui dos supermercados de Londrina. Mufato, supermercado. Sacolão, não sei o quê, supermercado. iFood, não é supermercado, é uma alimentação. Quando a gente classifica, você vai ter a noção real do que você está gastando. Sim. A gente sai de um achismo. Então, assim, todo cliente que eu pego, eu faço esse trabalho. Porque ele não está fazendo. Se todos os clientes porque tem cliente que chega para mim e fala assim, olha, eu sou organizado financeiramente e tal, mas eu queria uma ajuda sua para me organizar melhor, para guardar dinheiro. Então, quando ele já... Você pode ter certeza que esse cliente, ele anota. Ele sabe todos os gastos, ele sai do achismo e ele tem certeza do que ele gasta com cada coisa. Então, esse é o primeiro passo. Anotar. É saber... Você pega um mês lá um mês, 2 meses e fala assim, umas 2 vezes por semana você pode fazer isso. E vai. Você faz isso, não precisa fazer isso todo mês. Claro, é ótimo. Eu faço isso todo mês há 6 anos, eu sei todas as minhas contas de todo dia. Mas tem gente que não precisa. Você sabendo qual é a sua média de gastos, daí então tá, teu gasto com o supermercado é X. Nossa, tá demais. Eu preciso reduzir. Então vamos colocar uma meta? Então, em vez de X, vamos fazer um pouquinho menos? E daí você acompanha. Nos próximos... Nossa, tá chegando o final do mês, já tá quase chegando perto dessa meta. Você não precisa fazer isso todos os meses. Eu sou muito realista. Eu sei que não é todo mundo que vai anotar. Se eu falar para os meus clientes, você vai ter que ficar a partir de hoje para dar... difícil. Não vai. Então, assim, você pelo menos conhecendo a sua média naqueles meses ali, você já vai começar... É um ponto de partida para você começar a se organizar e economizar. Quando um casal ou quando uma pessoa te procura, geralmente é porque ela está com dívidas já? A maioria... Ultimamente, eu tenho pego bastante gente endividada. Mas eu já tenho épocas, assim, que não tem dívidas. Elas estão desorganizadas. Você vê, assim, que a conta não fica negativa. Ela só não sabe quanto que gasta, quanto ganha. Tem muito isso, né? Muitas pessoas da área de saúde, muitos médicos que atendem por plano, atendem particular. Não sabe quanto que ganha. Então, isso é normal. Então, mas eu, ultimamente, peguei bastante casal, bastante família endividada. Que aí já chega para você com a necessidade já chega na primeira reunião como chorando. pagar as dívidas. Chorando, não sei o que fazer. Por quê? Porque se chega até mim, é porque tá já meio que no fim do poço, né? Porque até então fica naquela esperança. Não, vai dar certo. Não preciso de ninguém. Vamos ver se mês que vem. Então, quando eles chegam, é porque já não tem mais... Não sei mais o que fazer. E aí, é um trabalho bem a longo prazo que eu gosto de fazer. Porque a gente não resolve as dívidas no mês seguinte. Né? Eu gosto de falar, já falei várias vezes, mas eu gosto de trazer até em paralelo com exercício físico, finanças e você querer, por exemplo, emagrecer. Vamos utilizar esse exemplo. Você não vai emagrecer, você quer perder 10 quilos. Você não vai emagrecer no mês seguinte, os 10 quilos. Mas talvez você vai emagrecer 1 ou 2. Esses 10 quilos, uma mudança de vida, ele é a longo prazo. Ele é um processo. E você se educar financeiramente é a mesma coisa. É verdade. Tem que se tornar um hábito. É chato você ficar anotando, eu confesso, todo dia. Mas é preciso fazer. É chato acordar, ir pra academia, tem dia que você não tá com vontade. Não tem dia que você não tá com vontade. Tem que fazer dieta, tem que comer uma saladinha, Mas você vai. Então, tem dias que vai dar uma baixada, que você não vai fazer, que você não vai anotar, que você vai gastar. Mas nos outros dias aquilo serão mais bons dias do que
Então, dias piores. comparando com a atividade física que você falou, por isso que muitas vezes a gente precisa pegar ali a mãozinha de um personal, né? No caso da educação física, você seria essa personal. Essa personal. E tem muita gente que fala, eu só vou conseguir economizar com você porque eu vou prestar contas para você. Porque daí vou ser obrigado a olhar para a minha situação, vou ser obrigado a anotar. Isso. Né? Tem alguém ali para você prestar contas num sentido bom, né? Porque foi eu que escolhi. Sim. Então, se eu escolho contratar o serviço de um profissional financeiro, da área financeira, eu estou disposta a melhorar. Isso. Né? Então, já é um primeiro passo. E aí, eu preciso, então, te prestar contas para você me ajudar. Exatamente. Porque se eu não abrir o jogo para você também, né? Daí, mas você sabe que assim, ó, é até curioso o que eu vou falar. Muitas pessoas, elas chegam até mim e elas falam assim, Paula, eu preciso me organizar. Então tá, você precisa, mas elas não querem. Então assim, eu preciso emagrecer. Mas querer, você tem que querer. Porque senão não vai dar certo. Então assim, às vezes o cliente senta e eu falo, não vai dar certo. Ele precisa, mas ele não tá querendo. Então, eu não sei se eu vou conseguir ajudar você nesse momento, né? Então, e assim é com o exercício físico, talvez. Sim, né? porque não tem o comprometimento. Não tem o comprometimento. Você já consegue identificar que não vai haver um comprometimento. Não vai. Então, assim, essas pessoas que estão endividadas, elas estão desesperadas. Elas vão fazer tudo que eu falar. Essas são... Eu digo assim, que os melhores clientes que eu tenho para atender... Entendi. Os que estão ou no fim do poço ou super bem ali, economizando e tal, organizado. Os que estão no meio termo ali, a conta sempre fica zerada, mas não guarda dinheiro, mas tá tudo bem. Vai empurrando. Esses vão empurrando. Eles precisam, mas eles não querem tanto, entendeu? Então tem que ter esse comprometimento também. É que nem emagrecer. Quantas pessoas você vê que tá indo na academia, que fala que faz dieta, mas não... Que talvez falta um pouco de comprometimento. Sim, consigo mesmo, né? Consigo mesmo, E aí, como que a gente, no caso, como você orienta essas pessoas a evitar armadilhas financeiras para, por exemplo, não emprestar dinheiro de lugar errado, a juros, né? Porque já vi gente, né, que tá com uma dívida, aí vai lá e empresta um dinheiro até de agiota. Isso. Ou seja, você tapou um buraco, mas você criou um outro buraco, né? Eu acho que isso é uma armadilha. É uma né? armadilha. Quando a gente está organizado e a gente sabe das nossas contas, quando a gente acompanha elas, a gente já sabe com antecedência que eu, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma planilha, eu já sei como que vai estar minhas contas. Se eu for arrastando, eu vou saber até o final do ano que vem, porque eu sei o quanto eu tenho para pagar todo mês de conta fixa, eu sei mais ou menos quanto que eu gasto de cartão de crédito, Então, assim, eu sei o quanto precisa entrar de salário. Então, como eu tenho esse acompanhamento, eu já tenho uma noção. Essas pessoas, quando elas entram nessas armadilhas, elas estão desesperadas, elas não sabem nem por onde ir e elas nem olham os juros, o que elas estão presas. Elas só vão fazendo. Porque elas precisam tapar buraco. Não é nem resolver a situação, é tapar buraco. Porque essas pessoas que chegam até mim e estão endividadas, elas fizeram muitos empréstimos. Então, você fala, vai dar certo. Mas daí tem que pagar esses empréstimos. Sim. E daí aquilo é muito mais do que o que ela ganha. Então, acaba virando uma bola de neve. E não é uma receitinha... assim, fácil. Não é uma receitinha de bolo, né? Não é. É um processo. É um processo. Árduo e longo, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, tem que criar o hábito, tem que se comprometer. Você tem que querer aquilo. Senão, é que nem guardar dinheiro, né? Como que a gente guarda dinheiro? Coloca como prioridade. É a primeira coisa que você tem que querer muito guardar dinheiro. Eu quero tal coisa na minha vida. Eu e meu marido, a gente tá com um objetivo financeiro e a gente priorizou. Então, assim, a gente deixa uns gastos com supérfluos que antes a gente fazia. A gente tá ali porque a gente quer muito. Então, aí a gente consegue guardar. Quando você não quer, quando você daí não consegue guardar. Ou seja, se a gente não estabelece uma meta e você não consegue visualizar a longo prazo o benefício de chegar naquela meta, você se perde ali no meio do caminho, né? É igual emagrecer. Se você não consegue se ver magra, saudável, alguma coisa, você não vai. Você se perde pelo caminho, você se sabota. Assim é com guardar dinheiro. Né? O guardar dinheiro, até entrando nesse assunto, ele deveria ser assim, a primeira coisa que você faz. Ele deveria ser como uma conta fixa.
que você tem. É como se fosse um boleto que você tem para pagar. Então eu quero guardar R$500 por mês. Entrou meu salário, eu tenho escola para pagar, tenho lugar para pagar, tenho condomínio para pagar e eu tenho guardar meu dinheiro para pagar. Aí depois, com o que sobra, eu vou fazer as despesas não tão essenciais que eu tenho, o lazer, o comer fora. Então deveria ser prioridade. O que a gente vê hoje, a gente vai no supermercado, por exemplo, né? De sexta-feira, você vê as pessoas, às vezes amigos, não tão jovens, não pessoas tão novas que tá ali só no oba-oba, né? Mas comprando carrinhos e carrinhos de bebida para fazer lá o seu churrasco, enfim, né? E muitas vezes essa pessoa, ela nem poderia estar entrando nessa onda dos amigos de tipo, vamos beber e vamos se divertir, porque não é uma coisa assim que ninguém te incentiva a falar, não, vamos segurar um pouco, né? Vamos então todo mundo fazer uma coisa mais econômica, isso, não. Né? É muito no oba-oba. É porque ninguém quer mostrar ao outro que está numa situação mais difícil, que entrou numa dívida. Ninguém quer falar. Então, você não sabe dizer não. Que coisa. Eu tenho uma cliente, eu gosto muito de falar dela. Ela, em janeiro, me procurou extremamente endividada. E ela é uma menina jovem, ela é solteira, tem 20 e poucos anos. E ela falou assim, eu tenho uma vida social muito agitada. Só que ela é a minha cliente, desculpa os outros clientes, mas ela é a minha cliente mais exemplar. Porque ela fez tudo, ela economizou tudo. Ela está conseguindo sair das dívidas, mas ela falou assim, Paula, esse final de semana eu fiquei muito triste, eu tive que falar não, ninguém me entende, mas eu falei não, eu tô tentando guardar dinheiro, eu tô tentando economizar, as pessoas não entendem, mas eu tô firme e forte. Aí o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, você está sendo um exemplo pros seus amigos, né? Você tá assim, tá sendo difícil falar não, eles, né, talvez um ou outro dê risada, fale alguma coisa, mas no final, isso vai ser tão... Vai te dar um prazer tão grande, você vai ser um exemplo para eles. Sim. Pode ter certeza que depois, no final, na hora que você conseguir, eles vão vir falar, vão vir te apoiar e vão vir falar que foi muito bem feito, muito essa atitude que você tomou. Sim, ainda mais no caso de uma jovem, né, que tem o seu próprio dinheiro e que cada festa, cada evento social, quer comprar uma roupa nova, quer fazer uma maquiagem. Então, o gasto é muito grande, né? E ela tinha casamento, ela tinha muito casamento. Então, é casamento, você se arruma, tem presente. Tinha casamento que era fora, em outro lugar. E ela falou, não, são meus amigos, eu tenho que ir. Mas ela segurou de um outro lado. Sim. A gente tem que ter, assim, essa humildade com a gente mesmo, né? Nesse momento de aperto e de querer colocar as contas em dia. Sim. Né? Porque eu acho que é uma escolha no sentido da paz. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz comigo mesmo. Eu quero deitar, como você falou no começo, né? Eu quero não ficar recebendo ligação, porque meu cartão tá atrasado, minha dívida no banco, porque... uma coisa leva a outra, é uma bola de neve e você vai só se afundando. Isso. Aquela história de pagar só o mínimo da fatura. Né? Aquilo é horrível, porque aquilo é juros sobre juros de cartão de crédito, é um dos mais altos. É uma afronta o que o banco faz, não existe. Então, assim, é melhor nem pagar. Sim. Né? É melhor nem pagar, então, e depois você, com calma, vai renegociar isso tudo, respira, se organiza, depois, né, paga só o que é devido. E os bancos, parece que os bancos tratam melhor quem está endividado do que você que tem dinheiro, né? Porque quem está endividado, eles param, prestam atenção, negocia. Então, na hora que você entra nessa dívida, é melhor você ter um pouco mais de calma, sabe? Então, o cartão de crédito tem que ter bastante atenção, porque os juros são bem altos. Sim. Então, como que você acha que a gente pode lidar com essa pressão social, né? De estar sempre bem vestido, de estar sempre na moda, da mulher, no caso, ter que parecer muito mais do que ser, né? Principalmente a mulher, né? Mas o homem também, porque às vezes o homem quer trocar de carro e ele não tem condições. Mas aí o amigo chega falando, não, vê lá, o juros está pequeno, sei lá, as taxas estão menores, aproveita, tem que ser agora. Agora a gente está num período aí de que tudo é black, né? Tudo muito convidativo. Exatamente. E as pessoas se perdem. Então, como que você acha que a gente pode lidar com essa pressão social nesse contexto de incentivo? Que o tempo todo a gente está sendo incentivado a consumir. Isso mesmo. Eu tenho duas
coisas para falar sobre esse assunto. O primeiro é uma frase, até trouxe a minha cola aqui, porque é uma frase que o meu cunhado, conversando com ele foi entrevistado no meu podcast e ele falou uma coisa que aquilo me chamou a atenção, me marcou. Que alguns gastos da nossa vida vêm associados a estilos de vida. Então, por exemplo, assim, 2 deles ele citou assim que são os que mais a gente tem que tomar atenção, que é a nossa moradia e o nosso carro. Se a gente escolhe onde a gente vai morar, querendo ou não, a gente acaba escolhendo o nosso bairro, nossos vizinhos, como eles se comportam, a gente entra numa onda. Num contexto, e o carro, né? Parece que vem a mesma coisa. Se você tem um carro, aquilo você acaba se levando, você acaba... Então, assim, se você tem um carro X, você vai precisar, digamos, um carro mais caro. Sim. Você vai querer cuidar melhor dele. Você vai ter que lavar ele toda semana, porque você quer deixar ele limpo, ele bonito. Não que você não faria isso com o carro, mas acaba te levando a alguns gastos que talvez não fossem tão necessários, né? E a segunda coisa que eu queria falar é que a gente faz muito para impressionar os outros. É verdade. Né? Então, assim, eu já ouvi pessoas falando, né, pro meu marido: não, mas você é advogado, você devia ter um carro. Pra quê? A gente não sai, tipo assim, a gente até viaja e tal, mas pra quê? Se a gente não sai daqui, se o nosso carro é pra levar a filha na escola, voltar e ali voltar, não precisa. Mas parece que aquilo vai te cobrando. Por quê? Porque aonde você vive, o meio que você vive, meio que quer escolher porque você tem que... Não tem. Eu gosto muito, eu admiro muito as pessoas que têm muito dinheiro e têm hábitos simples. Sim. Uma das pessoas, até quem gostar de pesquisar, é Luiz Barsi. Ele é um brasileiro, milionário, ele é uma pessoa já mais de idade. Ele ganhou muito dinheiro com dividendos de ações. Ele tem um estilo de vida tão simples, ele anda de metrô. Então, assim, é isso que eu acho legal. Por quê? Porque ele sabe gastar o dinheiro dele. E ele está me impressionando. Então, eu gosto de ser impressionada com esses hábitos simples. Eu não gosto de ser impressionada com uma pessoa que eu sei que nem poderia estar andando com aquele carro, mas está andando com aquele carro. E você vai ver todas as outras coisas, talvez deveriam ser mais... Não tem um plano de saúde, mas está com carro. Sim. Não que, né? Tem gente que optou por não ter, mas... às vezes está morando de aluguel, mas o carro está lá. Às vezes está... Entendeu? Então, assim... Tem essa coisa da gente... Do viver de aparências. Do viver de aparências. E a gente é bombardeado. Sim. Direto. Por isso que eu falo, finanças é comportamental. É muito da nossa emoção no momento. Se a gente não para ter razão, sentar, ver o que é a nossa prioridade, a gente vai consumir mesmo. Sim. O cartão passa? O cartão não passa? Passa. Depois, para pagar, outra história. Vai virando a bola de... Mas vou passando. Se eu tenho os meus gastos, as minhas prioridades, você pode ter certeza que até na minha lista de prioridades, às vezes vai ter coisas supérfluas. Eu tenho. Eu gosto... Até é legal citar esse exemplo. Eu tenho uma listinha, eu faço um bloco de notas no celular, de tudo que eu quero. Coisas que eu preciso, coisas que minhas filhas precisam. Coisa que eu quero. Um brinco, um sapato. Nem preciso, mas eu quero, eu acho legal. Eu tenho. Anotado. E vira e mexe, eu revisito essa lista. Falo, nossa, marquei uma bota. Nem fez frio em Londrina. Esse calor, o que eu marquei essa bota? Não, já arrisco fora. Nossa, gente, eu marquei isso aqui? Não quero. Então, assim, o desejo, ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. É verdade. Né? É muito pelo calor da emoção, muito. Né? Mas tem coisas que eu vejo que estão ali. Que já faz uns 3, 4 meses que estão ali. Então, o que eu faço? Eu tenho no meu orçamento um tanto que eu posso gastar comigo para coisas que eu quero. Meus supérfluos. E daí eu vou lá e compro. Então, já tá. E a Black Friday, né? Já que a gente tá nesse momento aqui de Black Friday, ela vem... as pessoas não aproveitam essa oportunidade. Eu tenho minha lista de Natal. Das coisas que o Natal já tá aí. Um mês já, né? Na Black Friday, algumas coisas eu já vou... Que eu sei que as pessoas não vão trocar, não vão precisar trocar. Minhas filhas, brinquedo, alguma coisa. Eu aproveito. Por quê? Porque já tá na minha lista ali. Eu já sei mais ou menos o que eu... Então, eu me programo para isso. Então, eu aproveito a Black Friday conscientemente. Tem gente que não. A Black Friday tá aí, não tá nem precisando. Acabou de comprar o sapato, mas tá barato. Mas barato o quê? É barato pra loja. Sim. Pra você, no seu orçamento, talvez não.
entendeu? Não, barato, assim, se é uma coisa que você não precisa, barato se é uma coisa que você está devendo já, e aí você não tem dinheiro nem para pagar uma dívida, você quer aproveitar porque está barato. Exatamente. Ou seja, vai sair caro. Vai sair caro. Eu achei muito preciosa essa dica que você deu e achei que fez todo sentido. Porque o ser humano não é racional. Não. É muito emocional. O ser humano é emocional. É super. E às vezes a gente tá com uma amiga e a amiga fala: eu vou comprar esse blazer. Nossa, eu amei esse blazer. Então tem preto. Eu amei, nossa, achei maravilhoso, vou comprar. Você nem precisava, você nem podia. Chega em casa, talvez você nem use. É verdade. nem combina com as suas roupas. E aí você arruma uma confusão ainda com o marido, porque você chegou com mais uma sacolinha em casa. Exatamente. Essa lista, assim, ela é muito legal. Já descobri várias pessoas que fazem. Fazem, às vezes, pra viajar. Quando você vai viajar, quer comprar coisas na viagem, sei lá. Faz essa lista também e você vai ver. Você sempre revisita, você fala, gente, onde eu tava com a cabeça de marcar isso aqui? Nada a ver. Sim. Mas tem coisas que você vê que você quer, que você gostaria de ter mesmo. Daí você, fica matutando aquilo. Não, realmente combina com as minhas roupas. Realmente a minha filha precisa desse tênis. Então, e aproveita as épocas de promoção. Sim. Passado um tempo que aquela emoção passou, aí que você vai ter a consciência, né? Da real necessidade. Quando eu fiz o curso de educação financeira, foram 5 dias. Teve um dia que foi inteiro com psicólogos, porque finanças é comportamental, emocional, explicando que todas as... Então, assim, como a gente... Não é sobre números, né? Sim. Não é sobre o quanto... né? Tem uma frase que diz que não é sobre o quanto você ganha, mas como você gasta. Sim. Então, o seu trabalho acaba sendo um pouco psicológico também ali com o seu cliente, Muito, né? Muito. Eu tive que mudar muito, porque eu sou muito racional. Sim. E eu tive que ir pro lado mais emocional na hora de cuidar dos clientes, vamos dizer assim. Porque a razão... Aquilo que é racional para o meu entendimento, não necessariamente é para o seu. Exato. Para a sua vivência, para o seu estilo de ser, né? De vida, para o seu estilo, para o contexto que você vive, né? Sobre isso, é bem legal dizer. Que quando a gente põe no papel, não sei se você já ouviu esse questionamento. Morar de aluguel ou ter uma casa própria? Sim. Se você for fazer conta, bonitinha, maravilhosa, vale mais a pena você morar de aluguel. Agora, vai perguntar pro seu coração. Eu, Paula, fiz essa decisão. Eu e meu marido, a gente vendeu um apartamento para morar de aluguel. Porque financeiramente estava melhor. Não aguento mais morar de aluguel. Agora eu já quero o meu apartamento. Então, assim, tem horas que também a emoção vai falar mais alto que a conta, que os números. E se você tá bem embasado, se você tem estruturado, aí você vai pela sua emoção, né? Na hora de tomar uma decisão, que não quero mais. Então, nem sempre é sobre números, é muito sobre o comportamento também. E, de novo, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de aceitar a ajuda e até o conselho de quem é mais experiente, né? Sim. Eu lembro que sobre o aluguel, eu morei quase 10 anos de aluguel. Porque meu marido já pensava exatamente assim. A gente tinha um terreno e ele falava, não é o momento, não é a hora, não dá, não é para construir. Para construir, né? Ainda. E eu falava, como você falou, né? Mas eu queria ter a minha casa do meu jeito, fazer o que eu... E aí, quando você mora de aluguel, você não pode fazer nada do seu jeito, né? Não pode. E já por outro lado, a minha mãe, que a vida inteira foi obrigada a morar de aluguel, e quando meu pai se aposentou, ela não via a hora, né? Ela falava, resolve logo isso, não dá para ficar morando de aluguel. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa consciência e aceitar até a opinião diferente dos outros, diferente da sua. Sim, né? Às vezes eu vejo assim que quando os casais me procuram, né, a família, eles estão ali cada um pensa de um jeito, então eles vêm para uma terceira opinião. E a minha resposta é assim, não, é vocês que vão decidir. Vocês vão conversar e vão decidir. Porque tem coisas que não é só sobre o dinheiro. Não é só sobre a conta. Muitas vezes teu marido fez conta. E não é o momento, né? Pra sua mãe não era. Pra sua mãe, esquece um pouco a conta. Vai de uma vez. Né? Então, eu não tenho a resposta. Então, vocês, às vezes, como casal, vão conversar e vocês vão organizados, fazendo, né, conta. Talvez seu marido possa... talvez, né, naquela época, então agora foi o momento, então vamos, mas
tem que estar tudo bem conversado, no papel, bonitinho, que vai dar certo. Sim, e entender o propósito, mais uma vez, a meta de cada família. De né? cada família. Um, né? As metas em casais e as individuais. Sim. Que é bem importante. Num contexto que a gente anda vivendo até de incertezas econômicas, qual a importância de se ter um plano financeiro sólido e definido para nossa tranquilidade mental? É exatamente isso. A importância de ter um plano financeiro é para dormir em paz, né? O que ele te traz? Tranquilidade. Eu, Paula, hoje, eu tenho muito dinheiro no banco? Não, eu não tenho. Eu tenho a vida que eu queria ter. Não, a gente sempre quer mais. Mas eu tenho a tranquilidade de saber, não estou devendo. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado para minha aposentadoria, que é uma coisa que me preocupa muito. Sim. Eu consigo pagar as minhas contas, ter as coisas, um ou outro que eu quero. Tem horas que eu tenho que abrir mão, tem horas que eu não tenho, mas está tudo bem. Então eu durmo, é por isso, né? Eu não queria né, deixar aqui uma mensagem de que é ruim você se organizar, você fazer conta, você tem que tirar um tempo, parar um tempo do seu dia para escrever, anotar. É uma coisa ruim, mas que vai te trazer uma tranquilidade, um dormir em paz. Você ter o controle das suas finanças. Não as suas finanças sobre você. Sim. Né? Porque tem gente que chega até mim e fala, não sei o quanto ganho, não sei o que gasto. Então, eu falo, gente, como assim? Tá perdido, não tem a menor noção. Não tem a menor noção. Então, você ter um bom planejamento, ele vai te trazer isso. Uma tranquilidade, dormir. É a paz emocional, mental, física, que acho que relevante, né? As finanças, ele impacta bastante, né? Na vida das pessoas. E quando a gente fala dessa tranquilidade mental, né, a saúde mental, está relacionado diretamente com o estresse, a ansiedade, né? Porque a falta ou a presença ali de uma dívida, né, como a gente já falou, que te tira o sossego, que você vai dormir e você acorda pensando na dívida, você vai dormir e não tem dinheiro, não entra dinheiro, ou você precisa ainda, além da dívida, pagar o mercado, né? Porque você não vai deixar de comer, se alimentar para pagar uma dívida. E essa saúde mental, a gente não consegue comprar. É isso mesmo. Então, talvez você vai fazer algumas coisas. Não é uma questão de ter dinheiro, eu tenho saúde mental, porque eu não compro. Mas é isso aí que você falou. É buscar se organizar para estar tranquilo mentalmente. Você sabe que buscar quando uma paz. A pessoa está endividada, eu falo assim para ela. Primeiro de tudo, eu gosto de 4 passos. O primeiro saiba exatamente a sua dívida. Tá, você sabe exatamente o que você está devendo? Você acha? Então sai. Dá uma olhada nos contratos, né? Esse é o segundo passo. Olhar os contratos, ver ali o que você pode deixar de fazer, o que implica. Terceiro, vá cuidar da sua saúde emocional. Por quê? Porque eu penso assim, já pensa a pessoa... Eu teve um cliente que ela estava extremamente endividada, ela não queria casar, ela já tinha um pouco mais de idade. Ela falou assim, Paula, a única coisa que eu tenho é meu grupo de corrida. Eu não queria, assim, eu tinha que apertar. A minha sugestão era que ela não pagasse mais nada extra, assim, pra ela poder... E ela falava, mas é meu grupo. Eu falei, não, o seu grupo de corrida você pode ir? Então, a gente tenta economizar num outro lugar, vamos pensar numa outra... Mas o seu grupo de corrida você vai por quê? Porque quem é que consegue cuidar das dívidas, sendo que não está cuidando do físico, do corpo... Então, assim, esse é o terceiro passo que eu gosto muito de... entrar nessa questão. Eu acho que ninguém consegue... Acho que exercício físico, saúde, alimentação, ela impacta todas as áreas. Você não tem isso assim como principal, você não estuda direito, você não trabalha direito, você não cuida dos seus filhos direito. Então, ou seja, a pessoa já está endividada. O único momento de lazer até, né? Porque a corrida acaba de sendo... desafogar, né? De liberar um estresse. Se você tirar aquilo ainda... E tem o contrário também, né? Tem muitas pessoas que vão desafogar na bebida, né? Essa questão de estar endividado vai na bebida, vai nas drogas, sai com os amigos, esquece a mulher. Então, né? Muitos homens. Sim. Então, assim, também tem o contrário, que a gente também teria que dar uma atenção para não deixar acontecer. E a gente nunca pensa que vai precisar de uma emergência, né?
de uma reserva financeira, de uma coisa reserva, assim. né? Como lidar com as emergências financeiras? Assim, eu gosto de chamar essa emergência também de oportunidade, né? Porque às vezes, a pandemia foi um exemplo, acho que para muitas pessoas, né? Lá em casa foi assim, né? Se a gente não tivesse uma reserva financeira, que empresa que foi pagar advogado? Ninguém. Deixa eu pagar minhas contas, vou pagar advogado, né? Meu marido é advogado. Então, se a gente não tivesse uma reserva, a gente não teria conseguido sobreviver ali um período até que as coisas voltassem ao normal, né? Daquela época. Mas também gosto de chamar como de oportunidade, porque às vezes é uma oportunidade de um negócio, né? Se eu tivesse uma reserva ali do meu trabalho, eu não precisaria pegar o dinheiro do meu marido para vir gravar o podcast. Então, essa reserva, ela a gente chama de emergência, para você, quando você precisa utilizar assim imediatamente. Né? Porque existem outros tipos de reserva, que é uma reserva para uma aposentadoria, algo mais a longo prazo. Então, quando é emergência, ela precisa ser construída para você utilizar imediatamente. Sim. Então, até ela, né, na hora que você vai investir, ela tem características diferentes de um investimento a longo prazo, né? Mas é como se fosse um dinheiro guardado ali embaixo do colchão. Sim. A gente nunca sabe quando vai precisar. Tomara que a gente nunca precise para uma emergência. Mas olha que bom, que paz no meio do caos. Bom, pelo menos o dinheiro para essa emergência, né? A gente sempre pensa em saúde, eu acho, né? Quando fala assim, uma emergência ou perder um emprego. Não vou precisar me preocupar tanto, porque eu tenho dinheiro para isso aqui. Sim. Né? Então, é para isso que ela funciona. Quando se trata de saúde, por exemplo, um acidente, um caso que aconteceu com a nossa família, quando a minha filha nasceu, toda programadinha, tudo, né, correndo bem, nasceu prematura. E ela precisou ficar 31 dias no hospital. 22 deles só na UTI. E eu me lembro do plano de saúde, em alguns casos, não cobrir aquilo que o médico o hospital estava pedindo. E o meu marido falava para mim assim, né? Como que uma pessoa que não tem condições, não está preparado, não tem passa por isso, um dinheirinho guardado, passa por isso. Porque assim, passa, né? Sim. Como o médico falava para mim, olha, existe o catéter X e o catéter Y. Esse aqui tem o risco de entupir. Esse aqui não. Só que o plano não cobre. Então, o que você faz? Você acaba pagando, né? E não só isso, né? Uma UTI, sei lá, hoje deve estar uma diária R$2.000. Se a gente não tivesse um plano de saúde ninguém também... fica um dia, né, na UTI. Não fica. Ninguém fica um. Então, a gente não estava preparado para aquilo, né? Eu atendi no começo, assim, da minha carreira de consultora, eu atendi era uma amiga minha, ela tinha sofrido um acidente, ela pedalava na estrada, foi atropelada, e ela... foi pro hospital e ela não tinha nada, e ela não tinha plano de saúde. E eu lembro dela pedindo ajuda, a mãe dela no Instagram, ela não podendo se mexer, mas pedindo ajuda para as pessoas. Então, aquilo, ao invés de ela estar descansando, se recuperando, ela só pensava naquilo, nessa recuperação. E é importante dizer que não é difícil. A gente sempre fala assim, mas não tenho de onde tirar. Né? Hoje eu recebi uma pergunta, eu não tenho de onde tirar. Tem. Sempre tem. E R$100 por mês faz uma diferença a longo prazo. O dinheiro rende. Juros sobre juros. Você guarda hoje 100. Aquilo vai te empolgando. Daqui a um tempo você já está guardando 200. Então, assim, você consegue. Se você guardar 100, no final do ano sempre tem 1.200. O que é? Esse 1.200, numa emergência, já vai te desafogar de algum... Então, assim, não fique... mas 1.200. Tem gente que fala assim, guardei 1.200, só 1.200, prefiro gastar de uma vez. Não, deixa lá rendendo que quando você precisar, você vai dar valor a ele. Sim. O problema é que o nosso cérebro quer nos boicotar. Boicotar, também, né? Também. Daquele fato, assim, do eu mereço. Trabalhei tanto hoje, eu mereço sair daqui e fazer um happy hour com os amigos. Com certeza. E às vezes é os R$100 que você poderia estar economizando, né? Exatamente. Por isso que eu falo, guarde em primeiro. Já que você quer guardar, é uma conta fixa sua. Assim como você tem água, luz para pagar, você tem o seu dinheiro, o seu investimento para você guardar. Aí depois, com o que sobrar, você vai fazer sua festa com seus amigos, comer uma coisa diferente, comprar alguma coisa que você queira. Mas dê prioridade para esse guardar dinheiro. Aquilo que às vezes não está nem fazendo sentido naquele momento.
né? Guardar o dinheiro. Ai, mas não tô precisando, eu sou saudável, mas ninguém... Sabe uma das coisas que me preocupa? Não é nem só a emergência, né? Eu tenho duas grandes preocupações em guardar dinheiro. Uma reserva de emergência e a segunda é a aposentadoria. Por que aposentadoria? Porque a aposentadoria, a gente... Tem pessoas... Eu sou autônoma. Se eu não pago um INSS e não guardo... Porque só o INSS... A sigla INSS, não sei se já ouviu falar. Isso nunca será suficiente, né? E não é. Não é. Tem estudos que mostram que 90% dos aposentados pelo INSS não conseguem viver só com o dinheiro do INSS. Eles precisam da ajuda de parentes, eles têm que continuar trabalhando, eles têm que ter uma renda extra. Então, essa é uma preocupação minha. Porque hoje eu tenho uma qualidade de vida. Eu tenho um carro, tenho uma casa, eu consigo fazer minhas coisinhas, Quando eu ficar mais velha, será que, quando eu me aposentar, será que eu vou ter essa mesma renda que eu tenho hoje? É tão difícil uma pessoa mais velha mudar seu estilo de vida, ter que dar um passo para trás. Não é fácil. Pra gente, pros jovens, já é mais fácil. Para uma pessoa mais velha, é mais difícil. Sim. Então, eu me preocupo muito com a aposentadoria. Porque a aposentadoria, quando ela é pelo INSS, hoje nós estamos pagando, quem contribui com o INSS está pagando com os aposentados. Quem está se aposentando hoje somos nós que estamos pagando, não foram eles. Porque a primeira pessoa a se aposentar, ela não esperou aguardar. Entrou esse programa e alguém tinha que bancar. Então, quem paga o aposentado de hoje somos nós que estamos contribuindo. A gente não sabe como vai ser. Sim. E sabe que não vai ser suficiente. Porque tem um teto. Então, você guardar e o dinheiro... E esses R$100 que eu falo pra você, daqui 20, 30 anos, você não tem noção o quanto ele vai render por mês. É muita coisa. Podia até depois passar para você os números para você divulgar. Mas é muita coisa. Então, a gente tem que ter essas duas preocupações. Guarda 100, então, para sua reserva de emergência, 100 para sua aposentadoria complementar, né? Não fica dependendo só do INSS. E quando você fala em guardar, seria... Investir o seu dinheiro. É assim, isso que... Poupança, seria o... tá. Onde? A poupança, a gente costuma, não sei se já ouviu falar que poupança não é mais legal. Já ouvi falar. O que acontece com a poupança? A poupança é assim, vou te dar um exemplo. Mas ainda tá na cabeça... Ainda tem muito. Tá cada vez menos, mas ainda tem muitas pessoas que guardam. E eu não vou dizer que ela é ruim. Entre não guardar e guardar na poupança, guarde na poupança. É que nem o INSS. Entre não contribuir para sua aposentadoria e pagar o INSS, pague o INSS, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas o que acontece com a poupança? Digamos que você queira comprar um objeto que custe R$1.200, tá? Um vaso. Hoje, vamos pensar, hoje é janeiro. Então, em janeiro ele custa R$1.200 e você tem R$1.200. Você vai falar assim, não, acho que eu não quero. Não vou deixar para comprar em dezembro. Você deixa o seu dinheiro na poupança. Em dezembro, seu dinheiro rendeu uns R$200. Então, em vez de 1.200, você tem 1.400. Mas esse vaso, que antes custava 1.200 em janeiro, sofreu a inflação. E a inflação não é 1.400, a inflação é 1.500. Então, a poupança rende menos que a inflação. Entendi. E existem investimentos que rendem de acordo com a inflação. Que CDBs, que rendem 100% ou mais que o CDI, porque o CDI é a taxa básica, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, a taxa básica de juros acompanha a inflação. Então, existem muitos outros investimentos tão seguros, né, quanto a poupança, porém que rendem mais. Entendi. Então, quando eu digo assim, onde investir para uma reserva de emergência, você tem que pensar em algo que você possa sacar já no dia seguinte. Que seja, a gente chama que tenha uma boa liquidez. Nesse caso? Nesse caso pode ser Tesouro Selic, CDBs que rendam 100% ou mais que CDI, fundos de investimento. Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que esses são os principais. Então, por isso que quando as pessoas falam que tem vários investimentos, é isso. Porque tudo depende do que você quer. Qual a sua eu quero casar daqui 5 anos. Então, existe um tipo de investimento para você. Porque se você coloca seu dinheiro na aposentadoria, que teoricamente você vai sacar daqui 20, 30 anos, e você precisa dele para amanhã, você tem que pagar um imposto altíssimo. Então, por que você vai colocar o dinheiro que você precisa, não sabe, né, para sua emergência, num produto que tem uma característica para aposentadoria? Então, por isso que cada meta que você tem, cada sonho, existe
produtos específicos. Entendi. Porque tem imposto, rende diferente. Uns são mais seguros, outros são mais... Não é que não é seguro, eles são mais arriscados, como ação, né? Tem maior volatilidade. Então, tudo depende do que você quer. E uma pessoa leiga, ela consegue fazer isso sozinha? Consegue, porque eu já fui leiga. Todo mundo Começou de algum lugar. Começou de algum lugar. Eu hoje, assim, eu invisto em ação, mas eu tenho R$500 em ação. Porque se eu perder, esses 500 eu perco pouco. Mas por que eu invisto 500? Porque eu estou aprendendo. E eu gosto de aprender na prática. Então eu comprei um negocinho ali, um negocinho ali, para entender como que ele está funcionando. Então eu faço dessa forma. Mas os outros investimentos meus são coisas seguras. E o que tem que fazer? Estudar. A internet está aí para trazer bastante conhecimento gratuito. Podcasts, né? Tem bastante gente com bom conhecimento divulgando. Tem livros sobre isso. Tem muito... Você começa a estudar. Sim. Vai fuçando o que você quer. Ah, tá. A Paula falou CDI. Deixa eu jogar no Google o que é CDI. E começa. É assim. Todo mundo começou. Você falou de poupança, né? Que não é mais tão interessante e tal. Mas hoje ainda é muito falado. Por exemplo, para criança. Isso. Né? O pai, ou às vezes até um tio, o padrinho quer dar a poupança e colocar um dinheirinho ali, né? E assim, nesse caso também. Não tá errado, não tá errado. Eu tenho poupança para as minhas filhas. Eu sei que hoje existe bancos que você pode abrir conta. Banco Inter é um, vou dar um exemplo aqui, é um banco digital que você pode abrir conta para uma criança, né, para um menor de idade. E lá você consegue colocar o dinheiro para render num lugar que não é a poupança. Então, já desmistificou. Entendi. Porém, por que as pessoas colocam na poupança? 2 motivos. Falta de conhecimento e porque é fácil. Você só joga ali, né? Você vai lá no banco, no aplicativo. E joga ali. Para você investir, talvez, CDB você também consegue ali pelo seu banco. Só que quando você utiliza a corretora, daí você tem que mandar o dinheiro para a corretora. Lá dentro da corretora vai ficar um pouco mais difícil. Então, as pessoas vão no mais fácil e também por falta de conhecimento na poupança. Mas... Ela rende. Se você for ver a curto prazo, ela rende parecido, um pouco menos que um CDI. A longo prazo, ela perde de todos os investimentos. E o que você indica, assim, para essa educação financeira da criança, né? Porque da criança, gosto muito. Eu vi que eu já assisti até o seu podcast, né? Das meninas. E é uma coisa que não é natural para as famílias, né? Não é. E tem muita gente que acha errado, né? Ai, pra quê? Eu vou falar agora. A criança tem que brincar. Por que eu vou falar agora? Eu não tô querendo que você vai dar uma aula de finanças, que você vai explicar sobre imposto e economia. Não é isso. Mas é inserir, desde já, a criança, até em brincadeiras. Brincar de supermercado, vendinha. Você levar né, a criança no supermercado e você dar o dinheiro na mão dela é uma coisa enorme para elas. Por quê? Porque hoje em dia tá tão escasso o dinheiro em papel. É tudo cartão, é Pix, é tudo eletrônico. Então, assim, ela visualizar o dinheiro. Né? Minhas filhas, eu gosto de porquinho, de coisas elas veem aquilo crescendo. A criança, ela é visual. E ela também vê com as mãos. Então, você envolver ela nessas brincadeiras no lúdico, o que vai trazer para ela? Um conhecimento, um crescimento, um amadurecimento. E ela vai começar a se interessar cada vez mais cedo, né? Então, assim, talvez você tivesse um pouco a mais. Talvez se você tivesse tido tudo isso na sua infância, talvez você tivesse, né, você, Valéria, um pouquinho a mais de... meu pai, eu não sei se eu me interesso, mas talvez um pouquinho mais de interesse, né? Nossa, eu lembro disso, que eu brincando, meu pai me explicou que, né, as crianças que eu gravei o podcast, que tem mesada, elas sabem o que significa rendimento, nação. Eu falava, gente, você sabe mais que eu. Hoje já tem outro nível de criança. É um outro nível de criança. Mas esse lúdico, esse brincar, é muito válido no início, assim. Eu acho extremamente importante você, né, dar para manusear o dinheiro, explicar... que as minhas filhas querem comprar coisas... Até um dos motivos de eu ter dado mesada é porque elas querem comprar o dia inteiro. E eu falei, não é assim. Da onde vem sua mesada? Vem do dinheiro do papai e da mamãe. Da onde que vem o dinheiro do... Então, assim, você começa a explicar. Isso é muito válido, né? E aí, no caso, a mesada, elas utilizam para quê? Até para o lanchinho da escola? Não. Na minha casa funciona assim. É semanada.
tá? Eu não gosto da mesada. Porque a semanada, como elas são pequenas, a semanada, toda semana elas estão com aquilo. Então elas já vão... Toda semana elas estão revisitando conceitos e tudo mais. É um valor pequeno, é R$7. E... porque aqui, o importante não é que elas enriqueçam. Então, não tem por que eu dar R$100 por semana. É R$7 para elas aprenderem. Sim. Aí, elas fazem assim. Elas guardam, elas separam R$2. Um vai ser agora, final do ano, elas vão comprar algum brinquedo novo para doar. O outro, R$1 vai ser para elas. Vai ser uma coisa pequena, mas vai ser para elas comprarem para elas. E os outros R$5, elas podem gastar com o que elas quiserem ao longo do ano que passou aí. Mas o lanche da escola não. Porque tem muitas crianças que fazem o quê? Deixam de comer para poder depois comprar. Então, assim, isso não pode. E eu também não gosto de dar a mesada, a semanada, naquele intuito assim, arruma a sua cama que daí senão você vai perder sua... Se você não arrumar, você perde sua mesada. Se você arrumar, te dou dinheiro. Porque é uma coisa que deveria ser. A criança deveria fazer sem ter essa conotação de... Ela tem que aprender não é um trabalho. Que é assim que funciona, né? É uma regra da casa, por exemplo. É uma regra da casa. Então, eu não gosto de atribuir a mesada, a semanada a isso. É uma coisa mais para elas aprenderem. Você não quer comprar Minhas filhas gostam de coisa de papelaria. Você não quer comprar um lápis diferente? Vai lá, vê quanto que custa. Então, você espera. Eu gosto de dar até um valor pequeno por isso, porque ela tem que esperar mais tempo para conquistar. Então, trabalha essa paciência também delas. Sim. Aprende a fazer continha, ajuda nesse sentido. Então, eu acho muito especial. E é um assunto que ainda hoje tem algo sendo explorado nas escolas, mas não é, né? Não. Deveria ser um assunto obrigatório. Deveria. Né? Você sabe tanto que a educação sobre a saúde, sim, que a gente tem aula de ciências, aula de biologia, mas sobre saúde, sobre ser saudável, sobre você buscar a sua saúde e conquistar a sua saúde, da mesma maneira a saúde financeira, buscar, né, o seu desenvolvimento nesse caso, né, a sua mesada ou a semanada. Se você não gastar essa semana, a semana que vem você vai ter 2 vezes a semanada. Isso, né? Então, isso mesmo. essa educação deveria ser algo mais intenso nas escolas, né? O que acontece com as escolas aqui no Brasil é que é assim, ó. São muitos... Tem algumas situações. São muitos alunos para poucas escolas. Por isso que tem que ser... Por isso que ou a criança estuda de manhã ou à tarde. Né? Já Estados Unidos, Europa, é o quê? A criança fica um dia inteiro. Então, elas têm essas aulas extras curriculares, vamos chamar assim. Porém, aqui agora, acho que de tanto falarem, essa questão da educação financeira chamou a atenção do governo. Então, eles já estão implementando em algumas escolas. É um projeto, é muito embrionário, mas tomara que dê certo. Eu já conheço alguns projetos em São Paulo de iniciativa privada que estão indo em escolas particulares e para fazer. Mas ainda é muito no começo. Tomara que isso dê certo, que faça parte da grade curricular. Vamos ver. Além da mesada, da semanada, o que você acha que é imprescindível os pais fazerem ou ensinarem para os filhos nessa questão financeira? Eu acho que essa questão, onde vem o dinheiro, assim, tudo depende da idade que a criança tá, né? Tem criança que às vezes com 9, 10 anos você já pode levar ao banco, explicar ali o caixa eletrônico. Então essa questão de... Você está falando da área financeira, né? Então, essa questão de um pouco de economia, você começa a elevar o nível um pouco da conversa. Tem livros... Maurício de Souza, né, da Mônica, ele fez já gibis falando, historinhas falando. Então, tudo depende da área. Mas, assim, é importante mostrar de onde que vem o dinheiro. Que tem-se uma remuneração pelo seu trabalho. Que não é tudo que você quer que você vai conseguir. Envolver eles em muitos jogos de mesada, envolver eles... Banco imobiliário, né? Envolver eles no dia a dia, assim, do dinheiro. Agora a mamãe tem que pagar a funcionária da casa, porque ela trabalhou. Então, envolver, conforme a idade da criança, no dia a dia, nas coisas que envolvem o dinheiro. E fazer eles manusear. Isso é muito importante. Então, dá o cartão. Fala, vai lá você, pede o teu... Elas vão no supermercado comigo, elas já sabem meu CPF de cor, porque já passa o CPF. Elas já sabem tudo que tem que passar antes, o que passa depois. Elas sabem tudo. Só falta dar a senha, que daí eu tô perdida. Criança é uma esponjinha, né? É uma esponjinha. Tudo que você ensinar, ela vai guardando, né? E acho que o exemplo
também, Isso. né? Que no seu Isso caso... é mais importante ainda do que falar, é o exemplo. É isso mesmo. É. E o fato de você estar não só falando, né? Mas dela ver, olha, a minha mãe não sai comprando tudo que ela quer. Isso mesmo. Eu vou no mercado, minha mãe tem coisas que ela nem pega. Porque eu quero, mas a minha mãe não vai pegar. E a criança é que nem aquela... ela é, assim, a gente... Tem mães que falam, olha, demorei 10 anos pro meu filho arrumar a cama. Mas finalmente hoje ele arruma. Então, assim, eu acho que a maternidade é isso. A gente fica, fala, cansa de falar 500 mil vezes. Mas eu acho que uma hora ela te dá retorno. Então, eu vejo que com as crianças é isso. As minhas filhas, tudo elas querem. Esse ano que passou, senti uma melhora. Mas eu acho que vai chegar um momento que elas, por causa do exemplo, porque de tanto falar, acho que elas vão absorver de uma forma muito positiva toda essa questão de ensinamento, de finanças para elas. E no seu trabalho de consultora, você ensina ou você já entrega uma planilha, por exemplo? Não, eu ensino. A pessoa mesmo tem que... Porque cada realidade ali é porque assim, diferente. Ó, a pessoa chega para mim e fala assim, Paulo, preciso me organizar. Então tá, deixa eu fazer eu pego os extratos dela e começo a classificar as despesas. Isso era ela que deveria estar fazendo, não eu. Mas eu faço. Eu preciso mostrar primeiro. Aí, num segundo momento, eu falo, então tá, agora é a sua vez, essa é a sua planilha, vamos preencher. Eu não tenho uma data para terminar. Eu sempre vai assim, que nem um filho aprendendo a andar. Vai segurando a mão do pai, na hora que vê que soltou, que tá indo sozinha, é a hora que eu saio também. Então, enquanto eu vejo que não tá ainda preenchendo de forma legal, que ainda tá demorando, que... não sei se eu gostei de planilha. Então vamos tentar um aplicativo? Vamos tentar marcar num caderno? Vamos... Mas isso vai gerando uma consciência. Então, não saio entregando a receita já de cara. Entendi. Eles têm que fazer junto comigo. E então é como se fosse um projeto. É um então, projeto. Você estabelece um projeto. É um projeto. De acordo com... E cada família tem sua dinâmica. Tem gente que chega já no primeiro dia, já me mandou tudo. No segundo dia já fez tudo que eu pedi. No terceiro já tá... Tem gente que demora um mês. Então, assim, eu tenho que entender... também, que a pessoa tem uma vida corrida. Eu atendi esses tempos um casal com 2 filhos muito pequenos. Acho que o mais velho tinha 2, 3 anos. Eles não vão parar. E uma vida de trabalho, eles não vão parar para marcar. Então, eu tenho que ter uma outra abordagem com eles. Então, nós não vamos utilizar planilha nesse momento. Você não vai anotar nada. Então, eu vou te ajudar um tempo. Eu vou fazer por você num período um pouco maior, para você, pelo menos, saber os seus gastos. O que você vai conseguir controlar? Né? No caso desse casal, foi assim, eu quero que você olhe a fatura do seu cartão. Isso é uma coisa que eu quero que você faça. Todas as outras coisas estão mais encaminhadas. Então, assim, são pequenas tarefas, são ajustes que a gente vai fazendo de acordo com a realidade de cada um. E tem casais que têm, ou pessoas que têm muitos cartões, muitos bancos ali para dar conta, né? Olha, tem gente que... O problema não é dinheiro, vamos dizer assim, né? Não é uma pessoa assim que tá devendo, que a conta fica negativa. É desorganização mesmo. Desorganização. Paga um juros altíssimo, porque esqueci... Eu olho assim, tá lá, sei lá, aconteceu isso. Tinha 3 cartões e um deles era só porque tava caindo uma parcela de 100 e poucos reais. Mas os juros do atraso... Já aquela parcela ia para 250. Eu falava, gente, o negócio só deve 100. Você tá pagando 200 e pouco porque você tá esquecendo. Então, assim, vamos organizar isso. Cortes, por que você precisa ter 3? Sim. Não. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho essa conta porque eu esqueci do Pix, eu abri. Eu falei, você esqueceu do seu código? Não, entra no banco. Então, assim, é desorganização. E se embola e quando vê, tá com um monte de conta. E às vezes a pessoa mesmo, ela se engana achando que... Não, esse cartão vence tal dia, Mas meu marido fala isso pra mim. Você vai ter que pagar tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, dentro do mesmo mês, com o salário daquele mês. Então, assim, você não vai ter 2 cartões, você não vai ter 2 contas, assim, aliás, você vai ter 2 contas para pagar, mas você não vai ter 2, como você falou, 2 salários. 2 salários, não. Para pagar. Então, se entrou, se a conta ali tá em R$1.000, você tem que ter os R$1.000 dentro daquele mês, independente se um vence dia 10. E independente de quando você fez a compra. Sim. Porque muita gente fica com essa dúvida. Mas eu organizo essa questão do cartão de crédito como? Você tem que ter o dinheiro no mês que vence a fatura. Independente de quanto você fez, independente de quantas parcelas você tem. Então, e quanto mais cartão, mais conta, você mais se perde. Por que você acha que as pessoas entram
em mais de um cartão? Porque é convidativo? E o banco te convida? Pra se sabotar. Porque assim, elas acham que elas vão conseguir fazer o seguinte. Bom, eu paguei minha fatura dia 1º, daí meu salário entra dia 5. Então, é como se... ela acha que o salário se multiplica. Então, daí, como o salário entrou dia 5, eu já paguei a fatura do dia 1. Entendeu? É pra conseguir ter um pensamento desordenado. Pra conseguir ter um respiro de vencimento de fatura, com o que entra de salário. Não dá certo. Não dá certo, porque eu vejo lá no escritório, não dá certo. Ou você se organiza. E eu acho lindo quando a pessoa chega. Não, nós temos o casal, né, por exemplo. Não, nós temos uma conta só. O cartão é um cartão adicional, vem na mesma fatura, entrou, pagou. Eu falo, nossa, que raridade. Porque às vezes chegam as pessoas meio raras, assim, que falam, como assim? Você tá fazendo aqui, você tá tudo organizado. Não, eu quero me organizar mais. Mas é isso, é no simples. De novo, enquanto casal, o ideal seria, né, que os dois estivessem em harmonia ali para saber das contas, né? O quanto tá saindo, né? Não ter cartões diferentes, porque acaba... Eu vejo assim, nessa questão de casal, existe acho que 3 formas, eu vou falar aqui, não sei se eu tenho 4, mas vou indo com a minha cabeça aqui. A primeira é assim, ou você tem cada um sua conta, e daí você divide. Então você vai pagar X e X e X, eu vou pagar X. Você paga a escola, eu pago, né? Isso. Então dividimos certinho? O plano de saúde, você paga, né? Isso. Uhum. Ou você tem uma conjunta, que tem gente que faz isso. Tem uma conjunta e daí tudo que entra é dos dois, paga tudo por ali, sobrou dos dois. E tem gente que faz uma conta individual para cada um e uma terceira que você só joga o dinheiro com as contas principais. Sim. Então, assim, que eu acho desnecessário você ter essa terceira. Mas tem gente que organiza e funciona. Então tá, nossa conta conjunta aluguel, condomínio, financiamento disso. Então, joga lá e o que sobra, cada um gasta do seu jeito e tá tudo bem. Então, tem essas 3... E não vou dizer que tá, assim, não tem uma mais certa, uma mais errada. De novo, se tá fazendo sentido pra você. De novo, se tá fazendo... Eu e meu marido, a gente tem uma conta só, um cartão só, fica mais fácil. Mas tem casal que desse jeito não funciona. Prefere que cada um tenha o seu, cada um paga o seu, consegue se organizar melhor. Eu acho que existe assim o individualismo, às vezes até um egoísmo, às vezes uma vergonha de mesmo dentro do casal, de quem ganha menos, né? De falar assim, eu não vou expor aqui essa... E isso deve ser uma conversa que você deve fazer no namoro já. Sim. Sabe? Assim, claro, você vai saber, né? Tô namorando, como que esse meu namoro é sério ou não é sério, né? Mas quando você já tá ali pra casar, já, né, uma coisa... Tem que ter um preparamento, tem que ter uma preparação. Tem que ter essa conversa. Porque senão tem tudo pra começar errado. É verdade. Né? Você já tem os primeiros gastos ali, então nós vamos comprar um apartamento juntos, nós vamos pagar o casamento juntos. Como que vai ser? Né? Quanto que você ganha, quanto que eu ganho, quanto que cada um pode contribuir. E não tem que ter vergonha, não, né? Tá todo mundo lutando pelo seu espaço para crescer profissionalmente. Não tem que ter vergonha. Sim. Pelo contrário, quem sabe tem até uma ajuda ali do parceiro, né? Em relação a isso. É um assunto muito pessoal. Pessoal, né? Muito. Cada um vai lidar e nem sempre dentro do casal vão estar de acordo. E de novo... A gente precisa ceder e aprender com o outro. E de novo, né? A forma como que a gente... age, vem muito da forma com que a gente foi ensinado, como foi nossos pais, como a gente também foi ensinado. Então, talvez vem de uma ignorância, né, a forma com que eu estou agindo. Porque eu não tive educação financeira, o meu pai não contava para minha mãe quanto ganhava, então eu nem sei o que te falar. Então, né? E, claro, né? Mudando um pouquinho de assunto, muitas pessoas às vezes chegam, vêm me pedir um orçamento, eu falo assim, olha, eu acho que você precisa primeiro de uma psicóloga antes de entrar numa A pessoa, você já percebe que está desequilibrada emocionalmente. Algo ali não tá legal. Então, antes de uma consultora, você precisa, até mesmo quem está muito endividado, às vezes precisa lidar com esses gastos em excesso no consultório, com uma psicóloga, uma psiquiatra, uma psicanalista, antes de vir para a consultoria. Sim. Resumindo, para ter saúde mental,
A saúde financeira tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Né? E quem não tem, assim, o acesso até, consegue fazer uma consultoria financeira online também? Consegue. Você diz assim, quem não Porque tem... Porque você se reúne com Isso, eu faço cliente. Online, faço. Tendo gente de várias cidades. Entendi. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade. E eu gosto de me reunir, de mostrar, assim, é mais fácil virar o papel e mostrar no computador. Mas dá certo, funciona, tendo muitas pessoas online. A gente adapta sempre a dor. Hoje é um costume até, que está sendo fácil. mais reforçado, né? Até para a própria psicóloga, como você falou, na época da pandemia eu fazia terapia e ela falou, olha, a gente ficou um tempo, né? E quando ela voltou a atender, ela falou assim, agora voltei e tem opção online. Falei, pra mim isso não funciona. Eu gosto do tete-a-tete, de estar junto. Eu vejo que até tem alguns clientes aqui de Londrina mesmo, que eu falo, você quer se reunir, né, de forma presencial? É online, vai mais rápido, aqui onde eu tô, eu não preciso sair de casa. Sim. Eu falo, então tá bom, vamos lá. Mais rápido e fácil. Mas, no geral, pra dar um start, sem uma consultora financeira, quais são os passos principais que a pessoa já pode começar hoje? Hoje, você vai pegar, que dia que é hoje? Nós estamos no final do mês. Então, assim, você vai pegar um mês inteiro. Espera, vira novembro. Dia 1º de novembro, você vai pegar... 1º de dezembro. 1º de dezembro, já. Estamos em novembro, tô perdida. Terminando novembro. Vai pegar a sua fatura do seu cartão de crédito que venceu em novembro. Você vai pegar todos os extratos de todas as milhões de contas que você tem em conta corrente e você vai classificar. O que foi esse gasto aqui? Vai fazer um mês. Você vai ter uma grande surpresa. Porque você vai sair do achismo e você vai entrar numa coisa que é o como de fato eu gasto. Então você vai fazer uma consciência, vai fazer um somatório. Quanto eu ganho? Eu ganho X. Eu tô gastando demais com tal. Por que tá faltando? Onde que você vai fazer uma análise, né? Porque não adianta só você anotar. Então, pensa. Tô gastando demais com isso? Será que eu consigo reduzir nessa área? Você vai colocar ali de acordo com a sua realidade, e você vai criar uma meta. Então anota no papel, não precisa de planilha. Eu posso gastar X reais com isso. Isso aqui eu não consigo reduzir, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não consigo. Essas áreas que eu consigo. E eu vou. E eu também vou guardar dinheiro. A Paula falou que eu posso guardar então, na poupança, eu posso guardar no CDB do meu banco, eu vou tentar. Então eu vou fazer isso mês que vem. E você vai ver como vai... Você tem que sair do achismo. Sim. Você tem que reservar um tempo para o quê? Cuidar da sua saúde financeira também. Me ocorreu aqui agora, você falando, eu já ouvi várias pessoas falando assim, chega no dia 25, já não tem mais nada, já passa apertado. E muitas vezes a pessoa que já ficou devendo no banco, e aí essa pessoa não consegue mais poupar, né? Porque ela primeiro tem que pagar, certo? Primeiro ela tem que pagar, sim. Primeiro ela tem que se organizar para acertar, deixar redondinho ali para ela poder ter onde guardar. Se você me perguntar como sair das dívidas, primeiro você se organiza, né? Isso que eu falei agora. Como guardar dinheiro, primeiro você vai se organizar. Você precisa entender, você precisa tirar um xerox da sua vida. Você tem que sair do achismo. E você acha que você... Eu tenho uma cliente que falou assim, eu gasto... Nem compro muito livro. Ela gastava 600, 700 reais por mês com livro. Ela falou, quê? Eu falei, tá aqui, ó. Não, vamos rever de novo, você vê que eu não tô mentindo. Então, assim, são coisas que na nossa cabeça, às vezes a gente... às vezes ela tava comprando e nem achava que era muito. Então, ela saiu desse achismo, apesar de ela achar que tinha um controle. Eu sei quanto tá meu cartão. Eu sei quanto tá. Mas abre seu cartão. Abre, assim, aqueles monte de Pix que você faz. Aquele monte de chocolatinho, de cafezinho. Vê aquilo lá. Se você quer guardar dinheiro, talvez... Não vou falar pra você deixar, mas reduz. Passa a guardar um pouco mais. Esse é o chave. E é super fácil fazer. É meio chato, mas é super fácil. Uma coisa que meu marido sempre me falou é para usar o dinheiro mesmo. Né? Porque assim, você recebeu ali o seu salário. Vamos dizer,
Você recebeu ali 2.000 no mês. Então, quando você vai pagando com o dinheiro e você vai vendo ele acabando, né? Ao invés de ficar usando o cartão, ou ao invés de depois você falar, depois eu pago a conta do cartão, fica mais... Não, você não se ilude. Isso. Que meu marido sempre falou isso. O dinheiro do cartão não é seu. A gente acha que o cartão de crédito é uma extensão do salário. Né? Exato. A gente esquece que o salário é 2, teu cartão já tá 1.500. Né? Então, assim, como? Né? E cheque especial, a mesma coisa. Sim. Então, né, por que você não bloqueia o seu cheque especial? Se o dinheiro do seu cheque especial não é seu, é do banco, você vai pagar. Então, se você não tem, não usa. E ele faz muito bem usar o dinheiro, porque é o que ele tem ali. Tem, não tem, não tem. Mas isso tá acabando, né? Dinheiro, eu acho que é uma coisa que em breve já... infelizmente. As pessoas nem querem mais receber em dinheiro. É tão mais fácil. Você vai pagar no dinheiro. É mais fácil, mas a gente tem que, acho que também se educar financeiramente nesse meio digital, né? É isso mesmo. Porque é muito mais fácil. Nem o porquinho das meninas. Ela vê a moeda crescer, elas vê as moedas irem diminuindo. Então, esse visual, ele tem um impacto. É a nossa primeira, né? Quando a gente... É a primeira coisa. A gente sempre vê, depois a gente sente cheiro, depois a gente escuta. Primeiro, a nossa... Como é que chama? O sentido. O sentido, né? Nosso primeiro é a visão. Então, tem esse impacto maior. Sim, com certeza. Adorei nosso papo. Obrigada, muito também bom. Gostei. Já tem coisa aí que eu já com certeza vou mudar. Que bom. Prometo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, o que você, de repente, não falou, até que você acha importante, ou reforçar algum conceito. O que eu acho é que a gente tem que dar mais atenção mesmo. A gente acha que é dinheiro, é número, eu não quero cuidar, eu não vou me organizar, não vai dar certo. Comece devagar. Faça. Tente, eu te peço um mês. É um mês que eu peço que para você tentar se organizar, para você assumir o controle das suas finanças, para eu te falar quanto que você gasta, você saber para onde está indo seu dinheiro. Dê valor ao seu trabalho, né? Tem gente que faz a conta, gosta de fazer a conta assim, quanto que gasta. Pega o seu salário, divide por 30 dias, é aquilo que você ganha. 20, né? Dias úteis, é o quanto que você ganha. Então, assim, dê valor àquela hora de trabalho sua, que você tá ali, que tá difícil, que você queria estar em casa. Então, você passa a dar mais valor. E tenha sonhos, tenha metas, queira cumpri-los, se proponha que tudo funciona, tudo dá certo. Porque as finanças têm que ser uma preocupação a menos, independente de quanto você ganha. Essa é a minha mensagem. Adorei. Muito obrigada, gostei pela também. Sua disponibilidade. Imagina, eu agradeço. Né, por ter aceito o convite. Acho que como era o propósito, né, de falar de saúde financeira. Para mim, isso faz todo sentido, porque a gente não consegue desvincular, né, num conjunto do ser, a sua saúde mental, a sua saúde física. É totalmente relacionada. Das suas finanças. Para mim faz total sentido, né? Totalmente. Então, assim, era um assunto que eu achei muito bacana trazer. E você foi uma referência para mim, porque nesse sentido de valores, de família, de ser uma mulher que, assim como eu, que eu vejo muito isso nas pessoas, né? Que gostou aí dessa ideia da maternidade. Sim. E priorizou essa maternidade. Sim. Né? Porque é uma coisa que são escolhas que a gente faz e que muitas vezes impacta a nossa vida financeira. Com certeza. Né? Então, uma mulher que escolheu, eu posso ser mãe, às vezes até diminuir um pouco o meu salário, né? Não é o caso, acho que, né? Não, no meu foi diminuir total. Por uns bons 2 anos, sim, total. Por um tempo. Mas daí você ressignificar aquilo, sim, né? Porque a gente sabe que dinheiro não compra o tempo. Não. E o tempo dos filhos. E não volta mais. Que a gente investe, porque isso é um investimento, né? Na saúde mental, inclusive, dos filhos. A presença da mãe, estar junto, né? Então, isso pra mim faz muito sentido. E por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com você. Que bom! Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Tá? Pra quem não segue ainda a Paula, fala aí o seu Instagram. É Paula B. Faraco. Eu tenho também o podcast. Eu gravei a primeira temporada aqui nesse estúdio maravilhoso. Vamos fazer propaganda. E em breve, ano que vem, final de janeiro, começo de fevereiro, eu volto com a segunda temporada. E é isso.
E para quem quiser te procurar, pode ser lá pelo Instagram mesmo. Pode mandar uma mensagem lá. Eu também tenho um site, paulafaraco.com.br. Lá também tem o meu WhatsApp direto da equipe. Pode entrar em contato. Manda um sinal de fumaça que eu localizo. E amanhã a gente começa a última turma do ano. Do workshop. Né? Isso mesmo. Tô fazendo um workshop online. A Valéria vai participar. Isso. E ano que vem teremos outras turmas. Teremos turmas também para empresas, para quem quer fazer workshop de empresa também. Vai ser muitas coisas ano que vem. A gente falou muito aqui do ser, né? Do individual, mas você atende empresas também, atendo né? empresas, isso mesmo. Atendo pequenas e médias empresas que querem se organizar, que querem sair. Porque mistura muito a conta do pessoal com da empresa. Então, ajudo nessa organização. E é um trabalho que eu gosto bastante também. Que bacana. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, que nos acompanharam até aqui. Eu espero que para vocês também tenha sido de grande valia, como foi para mim. E nesse intuito sempre de inspirar para você se olhar, cuidar da sua saúde e agora também sabendo um pouquinho mais da sua saúde financeira. Isso evita o estresse, melhora aí a sua paz interior, né? E com certeza você vai se tornar uma pessoa mais saudável. Obrigada. E estava quase esquecendo também nosso patrocinador aqui do PodLight, a PharmaShop, que nos apoia e as meninas hoje ainda estavam perguntando, tem podcast hoje, né? Eu falei, e aí elas já ficam perguntando, qual que é o assunto? Legal. E então, para quem nos assiste lá da PharmaShop, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo e por também cuidarem da saúde dos clientes e dos pacientes com tanto amor e cuidado. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.